É que nem na Liberta, tipo, por exemplo, Penharol, mano. O cara ganhou, mano, 10 Libertadores, sei lá, viado, tá ligado? E hoje em dia os caras, tipo assim, não dá nem pra imaginar, tá ligado? Já pensou um time do Brasil que ganhasse 10 Libertadores e, tipo, mano, fosse tipo o Vasco agora, tá ligado? Pô, você é louco, é maluquice, mano. Nada muito aí quando um time que já venceu a Eurofoot. 9 campeões da Champions League, que seria impossível hoje em dia. Vamos assistir esse vídeo aqui. Deixa o like, se inscreve, coloca nós aí. É isso. Champions várias vezes, por exemplo, como o Real Madrid, vence um que nunca conseguiu conquistar a orelhuda, como o PSG, né? Mas hoje a gente vai mostrar 9 casos onde a camisa não tem pesado, não. São 9 clubes que já foram campeões da Champions, mas hoje em dia seria impossível eles voltarem a ganhar. 9 times maiores do que o PSG. Essa que é o título desse vídeo. Pra começar, vamos falar de um time que você talvez nem saiba que já venceu a Champions, né? Até porque não disputa ela já faz 40 anos, que é o Aston Villa. A história de Cê é louco. Maior do que o PSG. Não tem comparação, parça. como o Aston Villa conseguiu esse título europeu é curiosa, porque na década de 80 os caras não ganhavam o campeonato inglês desde 1910, sendo que naquela época de 80 ali, né, só ia pra Champions quem realmente tivesse vencido seu campeonato nacional. Então o Villa tava num baita jejum até que eles conseguem vencer o inglesão então na temporada 80-81 e classificaram pra Copa Europeia pra Champions. E justo na estreia eles fazem uma baita campanha derrotando o BFC Dinamo da Alemanha, o Dinamo de Kiev da Ucrânia e o Anderlecht da Bélgica, até chegar na final contra o poderoso Bayern de Munique, que nessa época aí já era um colosso europeu, né? Mas mesmo com Paul Breitner e Rummenigge, o Bayern não conseguiu impedir o Villa de marcar com Peter White e garantiu seu primeiro e único título justamente na primeira participação. É bizarro. Como eles ganharam a Champions, eles classificaram pra próxima e na próxima então eles caíram pra Juventus nas quartas de final e depois disso, nunca mais jogaram a Champions. O Aston Villa continua sendo um time daquele que tem muitas glórias há Cê é doido, mano. Já pensou, tio? muito tempo atrás, coisa assim do começo do futebol, né? Tô falando ainda de século XIX, tá? 1890 e pouco, naquela época o Villa era uma potência. Hoje em dia é um time mediano, geralmente termina mais ou menos no meio da tabela do campeonato inglês e até recentemente chegou a frequentar a segunda divisão. No momento da gravação desse vídeo, o Unai Emery voltou a classificar o Villa para uma competição europeia, mas isso aí já é um grande feito. Ver eles ganhando uma Champions de novo, acho que não acontecerá nos próximos 50 anos, né? Continuando na Inglaterra, outro time que não tem a menor chance de vencer hoje em dia é o Nottingham Forest, que foi um passo além do Aston Villa e ganhou 2 campeonatos europeus consecutivamente. E essa história é incrível, tá? O polêmico e carismático treinador Brian Clough pegou um Forest da segunda divisão e mudou o time completamente, levando pra elite, vencendo a liga inglesa e assim se classificando pra Copa dos Campeões pela primeira vez em sua história. E como o foguete não dá ré, não dava ré, né? Hoje em dia dá ré. Essa expressão perdeu a graça, velho. Mas a temporada 78 e 79 foi muito especial pro Forest, que logo de cara na Champions derrota o Liverpool, que era então na época o atual campeão, e aí depois passa por cima do AEK Atenas da Grécia, Grasshoppers da Suíça e do Colônia da Alemanha pra pegar o Malmo na final, vencendo o time sueco por 1-0 não só na sua primeira participação de Champions, mas também de maneira invicta. E os caras não estavam contentes, né? Na próxima temporada... Caralho, os caras tá fazendo campanha de videogame. Fala, viado. Nós faz essa campanha no videogame e fala, caralho, eu sou foda, viado. Peguei um time na Série B, coloquei na Champions, bicampeão invicto. Repetindo a dose. Em 79 e 80, com a estrela do craque John Robertson, venceram Oster da Suécia, Test da Romênia, BFC Dinamo da Alemanha e o gigante Ajax. Ó, vários times que ele está falando aqui que os caras enfrentou, nem hoje em dia também disputa mais, tá ligado? Pra derrotar o Hamburgo na final e confirmar a dobradinha. O céu parecia o limite e quem sabe numa realidade paralela, os caras não continuaram essa boa fase, continuaram empilhando títulos e viraram um gigante europeu, né? Mas não aconteceu. Depois da segunda conquista, foi eliminado cedo na próxima edição da Champions e desde então nunca mais se classificou. São mais de 40 anos longe da principal competição europeia. Então ganhar, amigo, não vão. Até porque hoje em dia as coisas mudaram muito em relação àquela década de 80, né? E se um jogador se destaca muito pelo Forest, por exemplo, muito provavelmente ele vai parar num City, num Chelsea, num Real Madrid, num Bayern, numa Juventus, antes mesmo dele conseguir fazer algo grandioso pelo clube, ganhar um troféu ou algo do tipo, né? Eu tenho certeza que quando mencionei esse último título do Forest, você pode ter pensado, pô, mas só pegou adversário fraco. Pois é, mas se hoje o Bayern de Munique é o colosso na Alemanha, houve um dia em que o Hamburgo também era uma potência por lá. E o time que perdeu pro Nottingham Forest em 80 contava com um elenco estrelado, com caras como o lateral Manfred Kautz e o craque Felix Magath, e não se deixou abalar. Na temporada 82-83, eles vencem o BFC Dinamo, que inclusive já apareceu nesse vídeo umas 3 vezes, né? Tipo um talismã, você vence o BFC Dinamo, você vai ganhar a competição, né? Depois Olympiacos da Grécia, Dinamo de Kiev e Real Sociedad pra chegar na final contra a Juventus. A velha senhora era muito favorita, tinha craques como Paulo Rossi, que era o atual bola de ouro na ocasião, e o Platini, que viria a ganhar a bola de ouro em 83, mas nada disso adiantou porque o Magath abriu o placar logo no começo e com esse 1-0 o Hamburgo foi campeão da Champions pela primeira e única vez na sua história. Só que aí na próxima edição, depois deles ganharem, os caras acabam caindo nas oitavas e só voltariam a frequentar a Liga dos Campeões no século seguinte, exatamente, classificaram pra temporada 2000-2001. E não é só uma questão a nível europeu não, tá? O último título relevante grande deles foi uma Copa da Alemanha ainda
na década de 80. Desde então, o clube nunca mais foi o mesmo, né? Mas pelo menos eles se gabavam de ser o time incaível na Bundesliga. Isso, claro, até 2018, quando caiu foda. e permanece, por enquanto, na segunda divisão. Esse ano, inclusive, teve o maior drama, que parecia que eles iam classificar pra Bundesliga novamente, voltar à elite. Os torcedores invadiram o gramado, quando em outro jogo lá, sai um gol que joga o Hamburgo pros playoffs de acesso, e nos playoffs de acesso eles são tratorados pelo Stuttgart por 6-1 no agregado, né? E perdem a vaga. Se tá tão difícil assim subir de divisão na Alemanha, imagina voltar a ganhar uma Champions, amigo. Teria que ser um milagre pique Nottingham Forest, ou até maior, porque antigamente era um pouco mais tranquilo pra times pequenos e medianos terem alguns craques, manterem alguns dos seus melhores talentos, e hoje em dia é praticamente impossível. Então, falando de gigantes, vamos falar então do Olympique de Marselha, que já teve seus momentos gloriosos na história e outros mais complicados também, mas vamos começar com a parte boa. A glória máxima do clube veio na temporada 92-93, quando o Marseille era o atual tetracampeão da França e quis passar seu enorme domínio no país também pra Europa. O time já tinha esbarrado numa final de Champions alguns anos antes contra o Estrela Vermelha, mas dessa vez, em 93, chegava recheado de bons jogadores como o Deschamps, que era o capitão, o Abedi Pelé, o Desailly, o Barthez e o Rudi Völler. Essa edição aí da Champions foi a primeira com esse nome, né? Champions League, com formato renovado, a marca renovada, nome novo, mas o formato ainda era meio bizarro e diferente do que a gente conhece hoje em dia, tá? Se liga. Primeiro tinha meio que um mata-mata, e aí o time francês venceu o Gatorade da Irlanda, não, Glentoran da Irlanda do Norte e o FC Dinamo da Romênia, pra aí sim passar por uma fase de grupos. E aí quando chegou na fase de grupos, liderou contra Rangers, Clube Bruges e CSKA Moscou pra chegar na finalíssima contra o Milan. Mas nem o gigante italiano com craques como Maldini e Van Basten foi páreo pro Marselha, que ganhou a Orelhuda também penta na França logo em seguida, já dando gostinho de uma futura dinastia no horizonte. Quem sabe o Marselha agora se consolidaria como uma potência francesa e europeia. Mas não foi bem assim, né? A gente conhece aquele caso que antes da final da Champions em 93, o Marselha tava com medo de colocar os seus titulares, o time mais forte, na última Mano, é engraçado ver o The Champs aqui, né, mano? Que hoje não é só ver ele como treinador, tio. a rodada do campeonato francês. O jogo era contra o Valenciennes e eles não queriam que os caras chegassem cansados pra final da Champions, que era logo depois contra o Milan. E botar os reservas em campo contra o Valenciennes também não era uma opção, porque tava valendo o título da França, né? A solução deles, subornar alguns jogadores do Valenciennes pra que os caras pegassem leve na última rodada do francesão. E assim o Marselha acabou sendo campeão francês e logo depois europeu. Eventualmente todo o esquema de suborno foi descoberto e o título do Marselha foi cancelado e também o clube foi rebaixado pra segunda divisão por causa disso. Aí, cara, o Marselha nunca mais foi o mesmo. Daquela época pra cá, ganhou apenas um título de Liga Nacional e hoje em dia não só tá longíssimo de conseguir um título de Champions League, como também na França acabou vendo o surgimento desse PSG bilionário aí e que domina praticamente todos os títulos, né? Mas o único alento pro Marselha ainda é que o PSG, mesmo com todos os craques, com a dinheirama, não conseguiu vencer a Champions, né? Então o Marselha permanece até o dia de hoje, podendo bater no peito com orgulho dizendo: somos os únicos campeões da Champions vindo da França. Como você já deve ter percebido nesse vídeo, os temas aqui foram todos meio que esbarrando um no outro, até cada clube ter a chance de brilhar, né? Mas calma que eu não vou falar agora do BFC Dinamo, não. A gente tá aqui pra falar do carrasco do Olympique de Marselha, que foi o Estrela Vermelha, hoje da Sérvia, mas que venceu a Liga dos Campeões, fazendo parte ainda da antiga Iugoslávia. Futebol se mistura com política sim, e com geografia mais ainda. E a Iugoslávia já foi bem importante pro futebol. Lá no começo das competições entre seleções, chegou a ser a quarta colocada nas Copas de 1930 e 1962, além de vice-campeã da Eurocopa de 60 e de 68. Pra temporada de 90 e 91, Estrela Vermelha contava com grandes jogadores que tinham chegado com a seleção nas quartas de final da Copa de 90. Eram caras como o Dejan Savicevic, o Darko Panchev e o Robert Prozinecki, que talvez são jogadores que você nunca tenha ouvido falar, não conheça, mas que naquele ano terminaram muito alto ali na lista de mais votados pra Bola de Ouro. A maior demonstração disso foi a campanha irretocável na Champions, sendo mais um clube aqui dessa lista que venceu a Liga dos Campeões de forma invicta. Passou sem perder por Grasshoppers da Suíça, pelo Rangers, pelo Dinamo Dresden da Alemanha e o Bayern de Munique nas semis, pra então pegar o Marselha na final. E aí o jogo foi duro, acabou 0-0 e veio a vitória iugoslava nos pênaltis. Só que se dentro de campo o time tava voando, fora dele tinha muita coisa ruim acontecendo, né? É justamente no meio de 91 que ocorre a dissolução da Iugoslávia, movimento de independência de diversos países ali como Croácia e Sérvia, mas que também causou muita morte e muita guerra na época, enfraquecendo demais os países e obviamente também o futebol, né? Isso acabou marcando algo curioso. O Dejan Stankovic, o jogador da base do Estrela Vermelha, que estreou pouco depois dessa conquista europeia, jogou 3 Copas do Mundo e cada uma delas por uma seleção diferente. Primeiro a de 98 pela Iugoslávia, que já era uma seleção que não contava com jogadores croatas, que formavam a sua própria seleção, né? E aí a de 2006 jogou pela Sérvia e Montenegro e depois de mais uma separação disputou como capitão da Sérvia em 2010. Mas muito por causa desse contexto geopolítico, tanto o Estrela Vermelha quanto qualquer outro time aí da antiga Iugoslávia hoje tem a Champions League apenas como um sonho muito, mas muito distante, né? Sem a gente dar o contexto do que aconteceu na época, né? A gente pode falar do Estrela Vermelha campeão da Champions e as pessoas perguntarem: nossa, mas como é que esse time já ganhou? Sendo que alguns mais tradicionais como Arsenal e Atlético de Madrid nunca venceram, né? Pois é, o próximo clube também entra meio que nessa, que é o Steaua Bucareste da Romênia. Mas a verdade é que o também tradicional clube romeno tem 2 finais de Champions League no seu currículo, beleza? Em 88 e 89, quando perdeu pro implacável Milan dos holandeses, e na temporada 85-86, um pouquinho antes, que foi o ano em que eles levaram a taça pra casa. O time da capital romena passou pelo Vejle BK da Dinamarca, pelo Honvéd FC da Hungria e pelo FC Kusice da Finlândia. Sim, esses times existem, tá? Eu não tô inventando
citando nomes aqui não. E o Anderlecht nas semis pra então enfrentar o gigante Barcelona na final. A gente tem que ser justo aqui, tá? Se você estiver brincando de stop, aí tem que falar um time. Você fala esses times aí, os caras falam que nem existe. Fala, não, esse time aí nem existe, tá inventando time, A tio. gente não pode ficar menosprezando os clubes que disputavam a Champions naquela época, porque afinal eram classificados como campeões de seus países. Mas nem por isso o Barça, que naquela época não era o Barcelona de hoje em dia, nunca tinha conquistado uma Champions na vida, né? Ainda assim era considerado favorito pra final. Era um patamar acima de muitas outras equipes, né? Tanto é que o capitão do Steaua Bucareste naquela época, o Stefan Jovan, declarou o seguinte: as pessoas nos diziam que não tínhamos nenhuma chance, mas não estávamos com nenhum medo, porque tínhamos um time com muita personalidade. A final era justamente em Sevilha, na Espanha, e portanto grande parte do público estava torcendo para o Barcelona. Tinha caras aí como o Marcos Alonso, que é pai do Marcos Alonso que vocês conhecem de hoje em dia, né? O Steve Archibald e o Lobo Carrasco, que vocês vão me perdoar, não conheço muito bem esses jogadores não, né? A pouco nome? Lobo Carrasco, amigo. Mas palhaçada à parte, um dos grandes nomes do Steaua Bucareste era o goleirão Dukadan, que chegou a ser o 8º da bola de ouro no ano da final. Mas isso não significa que o time era super defensivo, não. A equipe comandada por Emmerich e Enei era conhecida como The Speedies, ou algo como os Rapidinhos, já que o time jogava de uma maneira ligeira e sempre com poucos toques na bola, sacou? Os caras seguraram o empate sem gols contra o Barcelona até que a decisão foi pra disputa de pênaltis, né? E possivelmente foi uma das piores da história, porque 2 jogadores do Steaua Bucareste perderam suas cobranças, enquanto todos os jogadores do Barcelona desperdiçaram as suas. O Dukadan, o goleirão, lembra? Pegando as 4 cobranças dos culés, velho. E sagrando o poderoso Steaua campeão europeu antes que o Barcelona conseguisse o tal feito. Deu pra entender por que o Dukadan ficou tão alto na bola de ouro, né? Mas que o pessoal cobrou pênalti muito mal também na época, tá de sacanagem, né? Mais um gigante no seu país, mas que hoje é no máximo coadjuvante na Champions, é o Celtic, e foi campeão europeu lá atrás com uma das histórias mais bacanas desse vídeo, se liga. O time do Celtic pra temporada 66-67 era composto só de jogadores escoceses. Até aí tudo bem, né? Como você viu nesse vídeo, no século passado era muito mais comum os times ali terem muitos jogadores da nacionalidade do clube, né? Mas no caso, o Celtic era ainda mais caseiro. Todos os jogadores eram pratas da casa, tendo todos nascidos num raio de no máximo 50 km ao redor do Celtic Park, estádio do clube. Exatamente, se o Santos tem os meninos da vila, naquela época o Celtic tinha os meninos do parque. Mas o apelido daquele time acabou se tornando outro, né? O Celtic avança até chegar na final contra a Inter de Milão, comandada por Helénio Herrera. A Inter já era bicampeão da competição, com um esquadrão considerado até hoje como um dos melhores da história do futebol, com um estilo defensivo impermeável e alguns craques como Sandro Mazzola na meiuca e o maestro Luiz Soares, que inclusive já era bola de ouro nessa época. Os caras jogavam, os caras tinham mó pinta de veião, né, mano? Os caras, cê é louco. Parecia que os caras estavam jogando com 58 anos, velho. Craques como Sandro Mazzola na meiuca e o maestro Luiz Soares, que inclusive já era bola de ouro nessa época. Aí você vai ver os caras tinham 19, 18, tá ligado? 23 anos. Mas se de um lado tinha um técnico genial, do outro talvez também. Jock Stein comandava o Celtic e tem uma história bastante interessante. Pelo Celtic na época ser um clube exclusivamente católico, o Stein, que era protestante, chegou a ser demitido, né, quando descobriram a religião dele. Mas eventualmente ele retornou e se tornou presença indiscutível lá dentro, com um futebol bonito e vistoso, com o seu craque ali, Jimmy Johnstone. Não é o John Stones não, tá? A final foi em Lisboa e com o Luiz Soares lesionado pra decisão, é o Sandro Mazzola que abre o placar de pênalti pro time italiano. Mas os comandados de Jock Stein tinham outro plano. Conseguiram quebrar o catenaccio de Herrera e marcaram com um porradão do Gemel e depois com Chalmers, conquistando a Champions e com essa equipe ficando marcada aí com o apelido de Lisbon Lions, ou os Leões de Lisboa. E mais impressionante ainda foram as marcas conquistadas, tá? Antes de qualquer clube inglês conseguir ser campeão europeu, o Celtic da Escócia foi o primeiro britânico a conseguir. E além disso, eles também foram a primeira equipe da história do futebol mundial que conseguiu uma tríplice coroa. Nessa época, inclusive, eles ganharam a quíntupla coroa, porque além da Champions, da Liga da Escócia e da Copa da Escócia, eles ganharam mais 2 taças nacionais menores. Mas foi realmente sua única conquista europeia. Alguns anos depois, o Celtic volta pra final da Champions, mas dessa vez acaba perdendo pro próximo nome dessa lista, o Feyenoord. E hoje em dia o Celtic tá jogando a Champions toda hora, mas geralmente é saco de pancadas aí e nada mais do que um coadjuvante com papel bem pequeno. E pra fechar, cara, vamos lá com o Feyenoord, né? A Holanda viveu uma época de ouro na década de 70, com aquele Ajax conquistando, por exemplo, 3 Ligas dos Campeões, né? Com a própria seleção da Holanda chegando na final de 74 com o carrossel holandês, mas tudo isso começou com a temporada do Feyenoord em 69 e 70. Naquela campanha europeia, o campeão holandês derrotou o Reykjavik da Islândia, mas aí logo nas oitavas foi bater de frente com o Milan. Milan nessa época já era bicampeão, né? E era o atual campeão, inclusive, da competição. Mas o Feyenoord mostrou que aquele ano seria especial e passou pelo time italiano. Depois também vencendo o Hogwarts Berlim. Não, pera. O Vorwarts Berlim e o Legia Varsóvia da Polônia pra então enfrentar o Celtic na final. O time de Jock Stein era favorito naquela final, já ter sido campeão e ter mantido jogadores daquela histórica campanha de 66 e 67. E o Celtic abriu o placar com um chutaço de Tommy Jamel, iluminado mais uma vez, marcando em 2 finais de Champions diferentes. Mais uma vez, frente a um desafio enorme, o time comandado pelo Happel mostrou que era diferente, empatando de cabeça com o zagueiro Israel numa jogada horrorosa, tá feíssimo esse gol aí. E o segundo gol da virada também foi bem esquisito, numa cobrança de falta rápida.
pra tornar o Feyenoord, então, com aquela vitória por 2-1, campeão da Europa. No momento da gravação desse vídeo, é bem verdade que o Feyenoord está numa boa fase, tá? Recentemente foi o finalista vencido da Conference League e é o atual campeão holandês, indo jogar Champions da temporada 23-24, o que parece ótimo, porém, antes dessa classificação aí atual, né, eles tinham jogado apenas uma fase de grupos de Liga dos Campeões nos últimos 20 anos. Então, pra tu pensar num clube como esse aí e voltar a ganhar Champions é muito complicado. E eu falei que a gente ia fechar no Feyenoord, mas eu esqueci dos conterrâneos do PSV. Agora sim, pra fechar, né, a única final deles foi na temporada 87-88 e com duas curiosidades. Primeiro, que eles tinham perdido o craque Ruud Gullit para o Milan, e segundo, que o técnico deles na época, o Guus Hiddink, jogava um futebol que quebrava um pouco esse padrão que a gente tenta enxergar daquela época da Holanda, um futebol total, um futebol pra cima, ofensivo. Não, o Hiddink botou naquele PSV um time que era mais pragmático, fazia o necessário pra vencer, mesmo sem dar show, né, e aí naquela Champions eles passaram por Galatasaray, Rapid Viena da Áustria e o Bordeaux pra chegar na semifinal contra o gigantesco Real Madrid. E por que o Real Madrid tá um pouco sumido nesse vídeo? Bom, porque geralmente quando você enfrentava o Real Madrid, você caía, né, e não era campeão. Mas o time de Hugo Sanches na época sucumbiu para o PSV do líbero Ronald Koeman, que chegava pra decisão contra outro gigante, o Benfica. Como não dava pra esperar um espetáculo dessa equipe do Guus Hiddink, a final então acaba 0-0, dessa vez cobranças boas de ambos os lados, né, todo mundo acertando. Até que o goleirão Van Breukelen, que tinha sido contestado em certo momento da temporada, pega a cobrança de Veloso e torna o time de Eindhoven campeão da Europa, fazendo a maldição de Bela Gutmann ainda pairar sobre o céu de Lisboa. Desde então, o PSV continua grande em seu país, mas as suas participações na Champions não passam de mera figuração, até porque é aquela coisa, né, sempre que surge uma promessa ou um grande craque no time, ele acaba saindo muito rapidamente, né, recentemente aconteceu aí com o Cody Gakpo indo pro Liverpool, o Madueke indo pro Chelsea, então parece que o PSV conseguir levar mais uma orelhuda pra casa nesse momento é quase impossível. Uma das magias do futebol é ver times que eram grandes caindo e times que eram pequenos crescendo, o equilíbrio de forças mudando, um país ficando mais forte uma época, menos forte na outra, e contando a história desses 9 times que foram campeões da Champions, mas que hoje seria praticamente impossível, a gente aprende um pouco também da história da Champions e do futebol europeu em geral. Então a gente espera muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like antes de sair, que ajuda muito na divulgação do canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. É nóis, tropa. Deixa o like, se inscreve, cola aí com nós também pra assistir uns vídeos. Cola aí na live. E nós comenta aí vídeos que você quer ver aqui no canal também. Tamo junto. É nóis.